Ainda não está liberado, não. Está com 7. Ainda não está liberado. Está com 7. Pronto, liberei, tá, Valda? Esperar um pouco. Caminhar aqui para as pessoas, se não avisar. Pronto, vamos lá, Valda? Vamos lá. Pronto. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Gente, ó, um desdobramento, eu vou chamar assim, das primeiras lives, né? Essa é a 5ª live que a gente faz. Esse é um projeto nosso, quando eu digo nosso, que é um projeto meu e de Guilherme. Eu sou Cleiton e sou formado em Ciências Sociais, e a gente está fazendo esse registro com a perspectiva, ou com o objetivo fim, de, no final de todas as lives, a gente construir algumas publicações contando as histórias de vida, as histórias que são importantes para a cidade de Sobradinho, né, nossa cidade, a cidade que a gente vive desde sempre. E aí são histórias de pessoas que realmente fizeram, que possibilitaram a cidade de ser o que ela é hoje. Desse desdobramento, a gente fez a seguinte questão: quem é meu pai? Onde os filhos terão a possibilidade de contar as histórias dos pais, alguns pais ainda vivos, outros que não estão mais com a gente nesse plano, e que a gente vai aproveitar no final essas histórias e fazer publicações, né, para que no futuro os jovens, as crianças e os jovens possam estar estudando essas histórias na escola ou fora dela. E para esse primeiro momento, esse primeiro episódio, a gente escolheu uma pessoa que é muito importante, foi muito importante e é muito importante na minha vida. Foi alguém que me ensinou muito, né? Alguém que eu respeito por demais, e que a gente escolheu Valda, que foi também uma pessoa que que faz parte da minha história, e foi minha madrinha de casamento, e que ela vai contar, vai dizer para a gente quem é o pai dela, né? Quais as histórias que ela julga importante para a gente conhecer, e a partir da história do pai dela, conhecer outras histórias da cidade de Sobradinho. Hein, Valda? Quem é seu pai? Oi, Cleito, boa noite. Boa noite a todos os amigos que estão aí nos ouvindo, nos prestigiando. Para mim é grande honra poder estar aqui para falar de um grande homem. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de poder falar dessa pessoa que Ele me deu como pai. Agradecer a você por esse carinho que você tem por ter lembrado e escolhido ele para fazer essa homenagem, porque para mim é uma homenagem que você está fazendo a ele. Porque uma pessoa que é um dos pioneiros de Sobradinho e que, infelizmente, não é tão
lembrado como deveria ter sido, tá? Mas eu louvo a Deus por tudo e pela história que ele tem em Sobradinho. Então, meu pai, é, desculpem, Jaime Bezerra da Silva, conhecido como Jaime do Bandeirante, né? Ele é natural de Belo Jardim, ele é filho de João Bezerra da Silva e Luzia Bezerra da Silva, nasceu no dia 26 de agosto de 1926. Ele teve 11 irmãos, onde ele é o mais novo. E ele é o único vivo, né? Que tem na família. Eu acho que é talvez por isso que tenha esse carinho enorme de todos os familiares por ele. Né? Deixa-me ver aqui o que foi que eu coloquei mais. Ele é casado, né? Ainda continua casado. Ele é pai de 6 filhos, dentre onde 2 deles são netos, mas foram criados por ele desde quando nasceram. Então, ele os considera pai, ele os considera filho e eles os consideram pai. Né? Que é tanto que é surpresa para algumas pessoas quando eu digo que Vana Lúcia é minha irmã. Né? Eu, mas muitos sabem que é filho de seu Jaime, entendeu? Então, porque não conhecem realmente a nossa história. Deixa-me ver mais. Eu acho que para me falar assim, para o primeiro tópico, esse daí está o suficiente. Isso, Valdo. A gente aí vai conversando e aí é bom que a conversa pode ir surgindo, outras memórias, e você pode transcender até os tópicos. Esse primeiro tópico é quem é seu pai, você já trouxe, né? Seu Jaime, mais conhecido como Jaime do Bandeirante. E eu acho que até esse nome, posteriormente, a gente vai entender o porquê. Eu lembro que em um dos livros que eu escrevi um capítulo, eu coloco que o Bandeirantes foi a minha primeira escola, né? Foi onde eu conheci praticamente o Brasil, porque desde pequeno mãe contava, né, que eu fugia da loja e daqui a pouco, quando ela procurava que não me encontrava mais, já sabia que eu estaria lá no Bandeirantes, né? E lá no Bandeirantes eu tinha contato com pessoas do Brasil e do mundo, né? Com o pessoal que veio trabalhar na barragem, na construção da barragem de Sobradinho. Então, eu sempre ressalto que ali foi a minha primeira escola, né? Foi onde eu comecei a interagir com pessoas do Brasil todo. Mas aí, dentro do próximo tópico, a gente tenta resolver a questão. Quando o seu Jaime chegou em Sobradinho? Papai chegou em Sobradinho no dia 23, ele ainda precisou até a data, 23 de março de 1973. Foi a data que ele chegou aqui em Sobradinho. E como era Sobradinho nessa época, Val? Sim, fazendo aí uma observação, Cleiton, ele chegou aqui em 1973, então tem 47 anos que papai mora em Sobradinho, de onde nunca saiu, né? Porque às vezes as pessoas chegaram, foram embora, voltaram, e papai tem 47 anos que reside em Sobradinho, sempre morando em Sobradinho. Nunca foi morar nem em Juazeiro, nem em Petrolina, sempre em Sobradinho. Pronto, pode passar para a próxima. Você conseguiu descobrir como era a cidade quando ele chegou? Ele conseguiu descrever para você? Olha, é assim, ele me falou o seguinte, quando ele chegou, não existia nada, né? Existia mato, na verdade era só um descampado ali onde hoje encontra-se as quadras poliesportivas até a delegacia. Ele disse que ali era um descampado, onde pessoas de vários lugares chegavam e ali pegavam um pedacinho de terra ali fazendo uns barracos. Esses barracos eram feitos como? Feitos de lonas,
feito de palhas, de esteiras. Então, era a forma de que foi encontrado Sobradinho, assim que ele chegou, né? Era aquele, primeiro que é São Joaquim, né? A Vila São Joaquim. Eu acredito que os acampamentos já tinham alguma coisa já sendo construída, mas para ele, que residia na Vila São Joaquim, né? Que foi o foco dele, foi vir a Sobradinho a busca de dias melhores. Então, quando ele chegou, ele pôde me descrever isso, né? E quando ele chegou, assim, porque a gente, meu pai ainda conseguiu me contar que existia uma feira ali onde hoje é as quadras, né? E Sim, que sim. a partir das pessoas que tinham comércio ali, ou as pessoas que comercializavam, né, como seu pai, meu pai, eles posteriormente ganharam terrenos, que aí, no caso, é onde ficou o restaurante, a loja de pai, né? E então, assim, Sim. posteriormente a isso, o que fez com que seu Jaime permanecesse na cidade? Ele falou isso, ele contou? Olha, eu acredito que papai foi assim, amor à primeira vista. Ele veio a Sobradinho e se apaixonou, porque diante de tanto sofrimento, porque nós, quando eu cheguei aqui ainda, eu alcancei algumas coisas da cidade, a exemplo de não ter energia, de não ter escolaridade para os filhos, entendeu? E para quem morava lá na São Joaquim, né? Eu lembro que tinha a Escola Maria José, mas quando eu vim morar aqui, só tinha até a primeira e a segunda série. Então, eu já fazia a terceira série, eu tive que estudar em Petrolina. Lá passava a semana, final de semana eu vinha para cá. Então, eu não tive assim muito convívio nesse início, durante um ano, em Sobradinho, mas finais de semanas eu vinha, né? E tive também, assim, é como você disse, foi sua primeira escola. E para mim também, porque ali a gente conviveu com pessoas de vários lugares, ali eu pude conhecer um pouco da cultura da Bahia, que eu não conhecia, porque como eu morava em Arco Verde, lá muito diferente daqui. Então, coisas que me chamavam muita atenção, quando alguém chegava para comprar alguma coisa, a forma com que eles falavam, né? Uma colega minha dizia, eu vou lavar os trem, aí eu ficava preocupada, que trem é esse? O que é trem, né? Aí o freguês chegava e dizia, eu quero tantos pães de sal, tantos pães crioulo, não, tantos pães sovados, tantos pães de doce. Aí eu ficava assustada, né? Aí papai de lá era quem me indicava, olha, pão de sal é o pão francês, que nós chamamos lá, o pão sovado é o pão crioulo, o pão de doce, lógico que era o pão doce, né? Então, assim, foi uma escola, né? Ali, para mim, foi uma escola, cheguei aqui muito jovem, e foram boas recordações, né? Assim, porque nós podemos aprender de tudo um pouco. A exemplo, né, das feiras, como você mesmo já citou. A questão da feira, vinha aqueles caminhões de fora, né, de vários outros estados, e ali eles colocavam aqueles carros com aquelas lonas, e ali era o abastecimento nosso. Era ali que a gente ia todos os sábados e domingos fazer nossa feira para a semana. Praticamente porque toda semana eles vinham, entendeu? Então, olha, Cleito, são tantas coisas, assim, tantas histórias, e eu tenho o privilégio de hoje meu pai morar comigo, e assim, a cada dia é uma história que ele nos conta, né? Não só a mim, como a meus filhos, e
até hoje é uma vivência, é um aprendizado para a gente. E ele ama, a única coisa que eu posso resumir tudo isso é que ele ama Sobradinho. Certeza. Mas, Walda, me conta assim, eu não sei se você conseguiu perguntar a ele, eu também acabei... O, o que atraiu o seu Jaime, principalmente para Sobradinho, e o que fez com que ele permanecesse na cidade e o que ele fez mais pela cidade? Olha, a questão de papai ter vindo a Sobradinho é porque, assim, papai sempre foi forasteiro. Ele já morou, ele sempre foi comerciante, mas sempre esteve em várias cidades, em vários lugares. Ele começou aonde eu nasci, que é Lagoa da Areia, um povoado próximo a Ibimirim, entre Ibimirim e Arco Verde. E lá ele deixou minha mãe e foi para... Ele teve aqui em Orocó, teve em Rio da Barra, teve em outros lugares, sempre com comércio. E aí teve um cunhado dele que, vindo a Petrolina, descobriu essa obra e que estava iniciando aqui na Bahia, né? E aí disse a ele, já ele vai lá, que lá eu acho que vai dar muito dinheiro. Aí ele veio para cá e aonde se encontra até hoje, né? Então, essa seria, eu acho que o objetivo maior, né? É buscar dias melhores. Então, a outra pergunta qual foi? O que ele O que fez, ele né? fez na cidade? Pronto. O que ele fez pela cidade. Olha, papai sempre foi comerciante, né? Ele sempre no ramo de hotel, restaurante e bar. Logo no início ali, por conta de ter muitas pessoas à busca, à procura de casas para aluguel e tudo, então tem aquelas empresas que alugavam, ele ali tinha também um dormitório, né? Onde ali as pessoas dormiam, faziam sua refeição, trabalhavam, voltavam do trabalho e ali ficavam. E ele foi o pioneiro, por ser um dos pioneiros de Sobradinho, ele lutou, junto a outras pessoas, pela emancipação política de Sobradinho. Né? Então, isso daí, assim, que para mim foi, assim, até uma surpresa, quando eu participei uma época de uma gincana, onde pediram as caricaturas das pessoas que foram responsáveis pela emancipação política de Sobradinho. E eu me surpreendi quando eu vi lá a foto do meu pai, porque até então eu não sabia, entendeu? Dessa luta dele por a emancipação política de Sobradinho. Também porque naquele tempo nós éramos realmente crianças, né? Nós vivíamos de brincadeiras, nós tínhamos nosso tempo livre para brincar e estudar. Eu, pelo menos, não me ligava muito nessa questão, né? Questão política, principalmente. Amante da política, sempre foi. E sempre teve uma só ideologia política. Ele sempre teve um único partido, nunca mudou. Sempre foi um único partido. Então, além de comerciante, lutar pela emancipação política de Sobradinho, chegou a ser presidente do PAN, né, que é um partido que hoje já não existe, que é o Partido dos Aposentados da Nação, e também foi presidente da Associação do Alagadiço, aonde, através dele, presidente, e através de outros órgãos, ele conseguiu uma verba para o plantio de arroz, que na época, ele até me falou a quantidade de toneladas que foram tiradas na época, mas eu aí fiquei meio em dúvida, eu preferi não falar, até se tiver alguém, né, na live que souber precisar isso aí, seria bom. Mas foi uma grande quantidade de arroz que foi retirado ali do alagadiço. Conseguiu um trator para a associação, conseguiu uma eletrobomba e canos de zinco, que são canos zinconados, né?
E dentre muitas outras coisas e contribuição que ele trouxe, né, para Sobradinho. E aí, como amante da política e envolvido muito com os partidos políticos e com os políticos de Sobradinho, ele se lançou a vereador pela cidade de Sobradinho. Né? Não obteve êxito, porque naquela época também eram votos de cédulas, que até hoje eu até brinco ainda com ele. Digo, mas papai, não é possível, porque nem o senhor votou no senhor. Porque na época nem o voto dele apareceu na sessão que ele tinha votado, né? Eu Então, são lembro. assim, né? São curiosidades, assim, são coisas que nos marcam, né? Então, eu acredito que se for para falar realmente de Jaime do Bandeirante, nós teríamos assim, nós poderíamos até escrever um livro, né? A longo prazo, porque são muitas coisas, são muitas coisas que nós temos a falar do seu Jaime, como você mesmo diz, né? Você, quando criança, ia para o Bandeirante, e por ser o único filho da família na época, e chamava ele de pai, por não ter outros, por ver a gente chamar ele de pai, né? Você acostumou também a chamar ele de pai. E sempre ele, quando saía no fusquinha dele, você sempre estava no colo dele. Eu não sei se você lembra disso aí. Lembra não, porque você era muito pequenininho. Né? Eu tenho um relance de lembrança ainda, assim, poucas coisas, mas eu consigo lembrar de alguns fatos, assim. Eu acredito que o pessoal, por ser mais jovens, né, talvez não lembre que no Bandeirante foi o ponto da São Luís, né? Tinha uma rota da São Luís Sim, que era verdade. Era a Sobradinho Pilar, agência. É, isso, é. Existiu Salvador também, viu? E por isso. sinal, Cleiton, esse ônibus, ele todos os dias ele saía lotado. Ele vinha e voltava lotado. Todas as lotações completas. Por vários tempos, o papai foi agente, na época, né, chamava agente da empresa São Luís. Foi bem colocado isso aí, que eu tinha colocado até aqui nos meus tópicos, mas são tantas coisas, como eu te digo, que algumas coisas passam despercebidas. Que são coisas importantes da gente ressaltar, assim, né, Valda? Porque naquela época tinha a difusora por isso que chama Tio Patinhas, que fica de frente, que era difusora de. Vixe, falhou o nome agora. Paulo Barrinha, né? É isso? Ah, sim, sim. Esse daí eu não lembro, Cleiton. Talvez tenha sido o período que eu estava. Eu passei assim, morando muito tempo em Petrolina, né? Por passar a semana e só chegar final de semana. Aí, Isso. como a gente Era um morava momento. na rua 8, né? Porque o comércio de papai sempre foi ali, na S15, né? Ali no Bandeirante. Mas nós morávamos na rua 8, da S13. Então, eu ficava também muito tempo lá. E aí, às vezes, o pessoal vê ali a difusora de Paizinha, mas bem antes existia outra, né? E para além da difusora, aí tipo, para que as pessoas possam entender que aquele local ali era um local de muito movimento, né? Porque tinha a questão da empresa São Luís. Eu lembro que uma vez, assim, eu não era um menino tão danado, mas aí, como fazia amizade com os motoristas, cobradores, e pai tinha uma loja lá na Caraíba Metais, acabou que eu fui pela manhã 4h30 da manhã, que o ônibus saía, fui para Caraíba Metais, passei o dia e vim chegar em casa à noite também, retornando no mesmo ônibus, de mãe sem saber onde é que eu estava, e eu lá na loja de pai, passei o dia por lá.
o motorista, o cobrador que conhecia a gente, levou, né, que no caso eram, acho que, eu sei o nome dos filhos, não lembro o nome dos pais, né, que é o pai de Francisco Meirelles, que era motorista, é o pai de Gilson, que é pintor aí da São Francisco, que era cobrador, motorista, eu não lembro. E eles que realmente eram o motorista e o cobrador da São Luís, que fazia essa rota de Sobradinho a Caraíba Metais. Caraíba Metais. Isso. E aí era realmente o lugar onde eu passava o dia, né? Porque ali era de muita movimentação, né? Tinha aqueles gaiolões, né? Que levavam o pessoal que trabalhava muitos deles faziam refeição lá no restaurante Papai, e também tinha ali também, porque realmente ali, o centro, ali era Sobradinho, né? Nós morávamos, como o papai diz, ali é o coração da cidade, né? O coração de Sobradinho. E outra coisa também, né, que vale a gente relembrar, é a questão do Cine Esperança, né? Aquele que era dos ciganos. Sim. Tinha um que era na mesma rua, né? Que é na mesma rua. Isso. Acho que era Cine Esperança, realmente. Era bem na esquina, né? Que era dos ciganos. E por sinal ainda mora, né? Dora ainda mora em Juazeiro, que era filha do dono na época, o senhor. Então, assim, nós que chegamos a Sobradinho no início, são, assim, belíssimas histórias que nós temos, né? Nós somos, na verdade, um memorial vivo, né? De um pouco da história dessa cidade. Isso ajuda os jovens a entenderem que mesmo a estrutura da cidade não sendo a mesma estrutura que nós temos hoje, porque a infraestrutura hoje é bem maior, bem melhor, né? Que aquela avenida não existia, aquele espaço onde o pessoal, né, fica os espetinhos ali, ou seja, era um descampado, a avenida era só ali. E engraçado é que a primeira vez, quando você falando do Cine, né? Porque teve o Cine Esperança, o Cine Tropical, que eram dois cinemas. Dois cinemas, e existiram também os cinemas de lona, que chegavam, acho que quase todos os anos eles apareciam em Sobradinho e ficavam ali, naquele espaço ali onde ficam os espetinhos hoje. Sim. Não sei se você recorda. E outros ficam ali bem próximo também à igreja, né? A igreja católica, que eu lembro que vinha muitos cantores, não é isso? Muitos cantores vinham para Sobradinho no início. Primeiro, muito dinheiro, né? Rolava muito dinheiro na cidade. São essas lembranças, Valda, que assim, a ideia da gente fazer esses registros é para ficar para a posteridade, essas lembranças que, no caso, estão se perdendo, né, porque cada tempo que passa, né, se nós não fizermos os registros, acaba que vai se perdendo, e aí os jovens, eles acabam não entendendo como era o funcionamento da cidade, ou como nós, naquela época, jovens, nos divertíamos. Porque não tinha... A estrutura não era essa estrutura que eles possuem hoje, essa infraestrutura a cidade, né, com uma avenida, né, toda asfaltada, aquele espaço da quadra de esporte não existiam, né, porém, o aspecto cultural, ele era bem mais rico, né? Quando não tinha circo, era o cinema de lona. Quando não tinha o cinema de lona, eram os parques. Quando não tinha parque, cinema de lona, a gente inventava, né, como você bem ressaltou, porque nós achávamos que estávamos livres na rua, porém, o respeito às pessoas, os vizinhos, era um respeito filial. A gente realmente
se alguém reclamasse com uma criança ou com um de nós, a gente respeitava como se fosse alguém da família. Então, esse aspecto é muito importante ser ressaltado para que os jovens e as crianças de hoje entendam por que muitas vezes a gente tem uma relação de proximidade tão grande, mesmo não tendo o parentesco. É porque a vivência, o dia a dia, fez com que a gente construísse esse respeito. Com certeza. Eu lembro muito bem que só ali próximo da gente, ali, seu Arnaldo, né, seu Zé Moreno, seu Jaime, eram pessoas que tinha a dona Reizinha, que eu não sei se você ainda conheceu, que eram pessoas que a gente respeitava e respeitava muito. Né? Por quê? Porque foi uma construção comunitária, a vivência foi uma vivência de respeito. Mas se o Jaime está aí, ele quer falar alguma coisa, ou você tem mais alguma coisa para falar? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu coloquei aqui algumas curiosidades. Eu coloquei aqui algumas curiosidades, porque assim, a gente vê no nosso dia a dia, às vezes surgem algumas curiosidades a respeito de seu Jaime, né? Então, muitas vezes, quando eu falo da minha mãe, as pessoas dizem, o Chesivaldo, você ainda tem mãe? Né? Então, papai não é viúvo, né? Continua casado, tendo mesmo outros relacionamentos, mas ele nunca se divorciou da minha mãe. Né? Minha mãe hoje mora em Arco Verde, tem 84 anos, graças a Deus está bem, né? É viva, está bem. Outra curiosidade é quando as pessoas pensam assim, né? Se seu Jaime não é viúvo, não era viúvo, por que todos os filhos dele moram aqui e a esposa não? Né? É uma história meio complicada para a gente contar, mas ele fez questão, ele veio a Sobradinho e ele fez questão de trazer todos os filhos. Todos os filhos, exceto uma que continuou lá, porque já era casada, mas todos os filhos solteiros, a exemplo dos netos, né, que são filhos, vieram, ele trouxe todos nós. Por que ele trouxe todos esses filhos? A princípio, eu não entendia, mas hoje eu agradeço, porque a preocupação que ele teve com nossa educação, porque morávamos em interior, aonde o professor era um professor leigo quando tinha, né? E tinha até um exemplo, primeira e segunda série, quando chegava ali, estacionava. Ou o pai tinha condição de mandar seu filho estudar em uma cidade próxima, ou ali ficava, crescia, casava, porque é o único futuro que tinha. Era esse, era a moça, ficar moça, o rapaz, casar, ter filhos, era esse o futuro. Né? Então, ele teve essa preocupação de trazer todos os seus filhos para aqui, para que pudéssemos, hoje, sermos o que somos. Porque eu tiro por mim. Eu tenho certeza que hoje eu não estaria no patamar que estou se eu não estivesse vindo a Sobradinho, se eu estivesse ficado lá onde eu morava. E mesmo ele aqui, ele passou, eu acredito que 1 ano distante, mas ele tinha preocupação de sempre estar indo ver seus filhos, mesmo separado, mas ele sempre estava lá, sempre, para ver como estávamos, o que estava acontecendo conosco. Então, ele sempre teve essa preocupação. E uma coisa que me chamou sempre a atenção foi o amor que ele tem por Sobradinho. E o amor, esse mesmo amor que ele sente por Sobradinho, ele passou para todos os filhos. Então, todos nós amamos Sobradinho. Por quê? Porque ele sempre defendeu essa terra.
ele sempre mostrou que nós podemos, que nós somos e podemos ser melhores aqui dentro de Sobradinho. É tanto que nós criamos raízes e aqui estamos até hoje. Exceto Veranildo, né, porque foi a Petrolina. Infelizmente, Sobradinho não oferece muitos meios, né, para algumas pessoas continuarem na cidade. E Vanderlei, que é Vaninho, né, conhecido em Sobradinho como Vaninho, que foi a Fortaleza, lá casou e lá ficou. Né? Mas eu e Ivana continuamos aqui. Eu amo Sobradinho. Meus filhos amam Sobradinho. Eu até já fiz até alguma proposta para sair de Sobradinho e eles sempre dizem que não tem lugar melhor para morar do que Sobradinho. Diante de todos os problemas, né? Porque nós sabemos que todas as cidades, todos os lugares passam e têm seus problemas. Nós conhecemos os nossos problemas. Eu sei os problemas que tem na minha casa, mas muitas vezes o meu vizinho tem um problema maior do que o meu. É a mesma coisa das cidades, não é? Às vezes a outra cidade tem um problema bem maior. Então, eu gostaria de terminar só dizendo a você que eu sou grata por esse reconhecimento seu e pela oportunidade, né, de eu estar aqui para falar do meu pai, porque eu não tenho palavras para expressar o amor e o carinho que eu tenho por ele. Hoje ele é meu amigo, meu conselheiro, mais do que antes. Por quê? Porque hoje ele está com mais vivência. Hoje ele já me diz o seguinte: hoje eu sou seu filho. Né? Então, hoje nós trocamos os papéis. Mas na hora do conselho, do aconselhamento, ele está para aconselhar. Não só a mim, como a meus filhos. Meus filhos, assim. Aliás, eu acredito que não. Eu desconheço alguém em Sobradinho que não goste de Jaime do Bandeirante. Eu não conheço. Até hoje, eu com a idade que tenho e com o tempo que eu moro em Sobradinho, ainda não ouvi falar de alguém que não gostasse de Jaime do Bandeirante. Então, eu sou grata, né? E grata a Sobradinho, né? E a todos que estão nos vendo nesse momento, um momento de muita gratidão, um momento de alegria, para mim e para toda a minha família, por esse teu reconhecimento, tá? Fica na paz, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, continue abençoando nossa terra, e que foi, assim, uma iniciativa brilhante você estar fazendo esse trabalho, para que essa história possa ser contada para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e por uma geração futura, tá bom? Aí agora eu vou mostrar, né, que o meu velhinho ainda está de pé, ainda continua com 93 anos, cheio de vida, cheio de... Não, seu Um pouco Jaime. mais novo. Pois Seu Jaime? Está mais novo do que antes. Bota o fone para ele. Venha, papai. Bota aqui o fone. Olá, seu Jaime. Não, sempre aqui, tá? Acabou o senhor estava com o Cleiton. Eu dizer o quê? Sempre. Agradecer a ele, Não, o senhor, ele vai falar com o senhor vê o que o senhor vai dizer. Olá, seu Jaime. Como é que o senhor está? Bota aqui, André. Pronto, aí. Ô, meu Cleitão bem? amado, querido. Olá, seu Jaime. Que prazer ouvir sua história, viu? O prazer é todo meu. Muito obrigado por essa homenagem que você está fazendo. Mas minha filha Valda. Não, o prazer é todo meu. O senhor sabe que o senhor mora no meu coração. Ô, Cleiton, eu não queira saber, meu filho. Que amor por essa homenagem que você está fazendo.
e minha filha Valda, e meu amado neto Paulo André. Carol tá lhe Você mandando um conhece abraço o Paulo aqui André, também. não é? Carol e Anderson estão mandando um abraço para o senhor também. Paulo André é uma história. Pois é, seu Jaime. Pois agradeço demais por tudo que o senhor fez pela essa cidade, né? Pela nossa cidade. Ela não seria essa cidade se não fosse pessoas como o senhor, viu? Paulo André. Cleiton. Essa cidade foi nós que criamos ela com amor. Eu e seu pai, aí vocês vieram até hoje. Tinha pessoa que na época falava porque eu investi em Sobradinho, porque investe em Petrolina, Eu disse, não, eu vim foi para Sobradinho, não foi para Petrolina, não é? Muito bem. E o Bandeirante virou história. Foi, virou história. E seu Jaime também, seu Jaime. Vamos contar outras Pois é. histórias. A história de seu Arnaldo, de seu Zé Moreno, seu Zezinho do Couro, de Chico da Roupa, né? Todos esses aí Transformar já essas morreram, não histórias. já? Quase todos. É. Só restou o senhor, que está cada dia mais novo. Mas a saudade, a idade, também não está essas coisas não, viu? A minha idade, a minha saúde não está essas coisas não. Tá bom, seu Jaime. Ô, Valda, muito obrigado. Foi muito bom ouvir todas essas histórias do seu Jaime. São histórias. Se não fosse ele, se não fosse todos os pioneiros que acreditaram, como ele mesmo falou, né, em Sobradinho, a cidade não seria o que é. Pena que muitos jovens não conhecem, né, essas histórias. Eu acredito que é uma missão nossa. É uma missão contar a história de seu Jaime, contar a história de seu Zezinho, contar a história de seu Arnaldo, contar a história de seu Zé Moreno, contar a história de seu Vianês da Pão Quente, contar a história de seu Zé Baleado, contar a história de tantas e tantas pessoas que acreditaram e fizeram com que essa cidade realmente resistisse e fosse o que ela é hoje. Assim, eu sei que tem muitos trabalhos sobre o que Sobradinho era antes da barragem, mas eu não tenho visto trabalhos, principalmente nas escolas, livros nas escolas que contam as histórias essas histórias que deram resistência a essa cidade que possibilitaram dela ser o que ela é hoje. Então, muito obrigado. Foi muito bom começar assim já com a história de seu Jaime e trazer outras histórias. A Tassiana já topou falar sobre o pai dela, daqui uns dias ela vai estar falando, e posteriormente trazer outras, o Jacaré pai, né, que é o pai do vereador Jacaré. Se Paulo André topar falar do avô dele aí, Paulo Barrinha, é avô dele, né? Eu não sei se ele conhece a É história uma do história, Paulo Barrinha. é uma história Porque, na importante, verdade, porque pouco. porque, na verdade, nenhum deles já chegaram a conhecê-lo. Era só de Fazer um. ouvir falar, né? Mas é uma história também, uma história rica, né, também. A história Pois do é, Paulo Valda, Barrinha. Pois tá bom, Cleito. Para a gente também foi muito um grande obrigado. prazer, tá? Com esse bate-papo com Um você, viu? abração. Tá outro, meu filho, para você e toda a sua família. E obrigada a todos vocês que participaram conosco desse momento tão importante. Tá? Com Fica na certeza. paz. Obrigado a todos. Tá? Fiquem em paz. Tchau, seu Jaime. Tchau. Foi um prazer.
Você não queira saber de prazer, filho, nesta hora. Tá bom, Cleide?